Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois pela graça de Cristo Jesus, nós estamos vivos, eu e você, para adorá-lo, para glorificá-lo, para exaltá-lo, para ler a sua palavra e aplicá-la na nossa vida, a fim de termos vida abundante, como ele nos prometeu. A nossa leitura de hoje está no livro de Jó, capítulos 8, 9 e 10. Vamos começar então? Jó, capítulo 8. Então Bildade, o suíta e outro amigo de Jó, interveio. Até quando falarás deste modo? Até quando as palavras da tua boca serão como um vento revoltoso? Acaso Deus deturparia a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o direito? Se teus filhos pecaram contra Deus, ele os entregou ao poder da própria transgressão que cometeram. Contudo, se te aplicares em busca a Deus e levantares o teu clamor e súplica ao Todo-Poderoso, se estiveres livre de pecados e correto em teu caminhar, com certeza ele se levantará em teu benefício agora mesmo e te restaurará ao lugar que por justiça cabe a ti. O teu começo de vida parecerá pobre quando comparado ao futuro que desfrutarás em fartura e prosperidade. Indaga as gerações passadas e considera o aprendizado que seus pais acumularam. Porquanto nós surgimos ontem e nada sabemos sobre a vida. Nossos dias na terra são como uma sombra ligeira. Será que eles não te ministrarão? Não te ensinarão e não te exortarão? Ficarão calados e não te dirão palavras de sabedoria? Acaso brota o papiro fora do pântano? Pode o junco crescer sem água? Quando ainda está em flor e nem mesmo foi colhido, seca-se mais depressa do que qualquer tipo de erva. Assim são os caminhos de todos os que se esquecem de Deus. A esperança do ímpio se aniquilará. Sua segurança será frustrada e a sua confiança será como uma teia de aranha. Ele se apoia em sua teia, mas ela não suportará. Segura-se, mas ela não resistirá. Ele é como a planta bem regada, que espalha seus brotos pelo jardim à luz do sol. Suas raízes se entrelaçam em torno de um monte de pedras e procuram um lugar entre as rochas. Contudo, quando é arrancada do seu lugar, este a rejeita e afirma: nunca te vi. E chega ao fim a alegria do seu caminho. É o final da vida sobre a terra, e outras plantas brotam do solo em seu lugar. Entretanto, certamente Deus não rejeitará o justo e o correto, nem dará apoio àqueles que praticam o que é mal. Ele ainda encherá a tua boca de riso e os teus lábios de louvor. Os que te odeiam, teus inimigos, terão que se vestir de vergonha, e as casas dos ímpios serão totalmente destruídas. Jó, capítulo 9. Jó tomou a palavra e declarou: na verdade, sei muito bem que tudo isso é verdade. Contudo, pode o mortal ser justo diante de Deus? Ainda que desejasse questionar a Deus, não conseguiria reunir argumentos plausíveis nenhuma vez em 1000 tentativas. Ora, Deus é verdadeiramente sábio de coração e poderoso em forças. Quem já debateu com ele e ficou em paz?
Ele é o que de fato transporta montanhas, sem que elas nem mesmo percebam, e em sua ira as coloca de cabeça para baixo em um instante. Deus é quem sacode a terra e a tira do lugar, e faz estremecer todos os seus fundamentos. Dá ordens ao sol e ele deixa de brilhar. Ele veda e esconde a luz das estrelas. Só Deus é capaz de estender o próprio universo e pode caminhar sobre as ondas do mar. Ele é o criador de todos os grupamentos estelares: a Ursa, o Órion, as Pleiades e as magníficas constelações do sul. Deus é quem realiza portentosos feitos, maravilhas que não se pode contar. Ele passa perto de mim, mas não o consigo visualizar. Vai passando adiante, mas sequer o percebo. Como um gesto, ele apanha a presa que deseja. Quem pode impedi-lo? Quem lhe questionará? Por que estás fazendo isso? Deus não refreia sua ira. Até o monstro do caos e do mar, o séquito de Raabe, curvou-se em rendição diante dos seus pés. Quanto menos poderei eu replicar-lhe, como poderei questioná-lo ou encontrar razão para com ele argumentar? Embora inocente, eu jamais teria o direito de contestá-lo. Tenho que reconhecer quem sou e rogar misericórdia ao meu juiz. Ainda que me fosse possível convocá-lo ao tribunal e ele se apresentasse, mesmo assim, não acredito que isso o faria dar ouvidos ao meu caso. Deus me esmaga como uma tempestade, porquanto esse é seu propósito, e sem que eu lhe dê motivo, aumenta as minhas feridas. Ele não me deixa nem respirar e enche de amargura minha vida. Deveria eu recorrer à força? Nem pensar, ele é a força. Ao tribunal, quem o intimaria? Sou inocente e sincero, mas as minhas palavras me condenariam e me declarariam culpado. Sim, sou inocente, mas não considero a mim mesmo. Desprezo a minha vida. Do meu ponto de vista, tudo ocorre sobre o mesmo plano. Ele destrói tanto o íntegro como o ímpio. Quando o açoite mata de repente, ele zomba da calamidade dos inocentes. Deus entregou o mundo nas mãos dos malignos e cobriu os olhos dos juízes com uma venda de trevas. Ora, se não é Deus quem faz isso, quem é então? Os meus dias correm mais depressa do que um atleta. Eles fogem sem ter vislumbrado o bem e a felicidade. Passam como balsas de junco, como a águia que se lança sobre a presa. Se eu determinar, vou esquecer as minhas lamentações, vou mudar o meu modo de ser e o meu semblante, vou sorrir. Ainda assim sinto pavor de todas as minhas dores, pois tenho certeza de que não serei considerado inocente e idôneo. Sendo assim, já que a minha condenação é inevitável, por que me esforçar em vão? Mesmo que eu me lavasse com água de neve e purificasse minhas mãos com sabão de lavanderia, ainda assim me afundarás no fosso, e até minhas próprias roupas sentirão nojo de mim. De fato, ele não é ser humano como eu, para que me seja possível rebater os seus argumentos e nos enfrentemos em juízo. Não existe um árbitro que tenha o poder de decidir essa questão entre nós dois. Portanto, ó meu Deus, retire de sobre a minha pessoa o teu castigo. Não me apavores com os teus atos terríveis. Então eu ergueria a voz sem medo, mas não é esse o caso. Jó capítulo 10.
Essa minha vida só me proporciona desgosto e cansaço. Por isso extravasarei as minhas queixas, desabafarei as minhas mágoas, declararei a Deus: não me condenes assim. Revela-me, rogo-te, que acusações têm contra a minha pessoa. Tens alguma satisfação em oprimir-me? Afinal, tu mesmo me criaste. Como podes rejeitar a obra de tuas mãos, enquanto sorris com a aprovação para o plano dos ímpios? Porventura tem olhos de carne, enxergas como os mortais? Os teus dias são como o de um frágil ser humano? O tempo e os dias para ti passam do mesmo modo que passam para o homem? Podes investigar se cometi alguma iniquidade. Vasculha minha vida e avalia quais são os meus pecados, ainda que saibas com certeza que não sou ímpio e que ninguém pode me livrar das tuas mãos. De fato, foram as tuas mãos que me teceram e me deram forma, e será possível que agora essas mesmas mãos se voltem contra mim a fim de me destruir? Ó Deus, lembra-te de que do barro me moldaste e agora simplesmente desejas triturar-me e devorar-me ao pó? Não me derramaste como leite e não me coalhaste como queijo? De pele e carne me revestiste, de ossos e nervos me teceste. Tens-me concedido vida e misericórdia, e a tua providência tem conservado meu espírito. Entretanto, algo escondeste em teu coração, e agora sei o que pensavas. Se eu errasse e pecasse, estarias me observando e não permitirias que eu escapasse sem a devida punição por qualquer mal que tivesse praticado. Se eu fosse culpado, ai de mim. Mesmo sendo inocente, não posso sequer erguer a cabeça, pois estou mergulhado na vergonha da minha desgraça. Se a minha cabeça se exaltar, tu me caças como um leão feroz. De novo ages com poder contra mim. Trazes novas testemunhas contra a minha pessoa e aumentas a tua ira ao me corrigir. Males e lutas, os teus exércitos me assolam. Sendo assim, por que me fizeste deixar o ventre materno? Ah, se eu tivesse simplesmente morrido antes que alguma pessoa me tivesse visto! Seria como se eu jamais tivesse existido e do ventre de minha mãe teria sido levado diretamente para a sepultura. Não é efêmera a minha vida? Abandona-me para que eu possa ter um momento de paz e contentamento, antes que eu vá para o lugar do qual não é mais possível retornar, para a terra do desconhecido, do silêncio e das densas sombras, terra de trevas fechadas como a noite mais escura, lugar do caos absoluto, onde a própria luz é como a escuridão eterna. A nossa leitura de amanhã será no livro de Jó, capítulos 11, 12 e 13. Eu aguardo você para essa leitura, se assim o Senhor nos permitir. Um abraço e que Deus te abençoe.